Uma boa noite. Boa noite ao pessoal de casa. Na noite de hoje, a gente está iniciando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está em casa, que não pode estar presencialmente aqui conosco, a gente sempre orienta para que procurem um lugar com maior tranquilidade, a fim de se voltar para aquilo que vai ser exposto na noite de hoje. E como vocês não vão estar aqui para receber o passe presencialmente, vocês podem separar um recipiente com água, uma água filtrada, colocar junto de vocês enquanto assistem a palestra, voltados para realmente querer tirar alguma lição, para poder aplicar na vida, se identificando com aquilo que vocês fazem, com aquilo que está sendo descrito através do Evangelho, e com esse sentimento de querer buscar as respostas, de querer se entender um pouco mais da vida. E os espíritos vendo o esforço de vocês, a busca de vocês para conseguir lidar com as dificuldades, no sentido de enfrentá-las, eles vão estar, então, fluidificando a água de vocês e vocês podem consumi-la. Tá certo? Para aquelas pessoas que estão aqui conosco, que desejarem, num segundo momento da nossa atividade, a gente tem os passes. Mas a gente sempre ressalta que essa primeira parte, a parte de entendimento, de reflexão, de análise, é que verdadeiramente é a importante, é aquela que vai nos dar condições da gente poder encarar a vida com um outro ponto de vista, a fim de a gente identificar aonde a gente precisa melhorar para melhor viver. Então, que cada um de nós, na noite de hoje, possa se voltar para dentro de si, com esse intuito de se reconhecer, de querer traçar novas propostas, novos objetivos, baseados nos ensinamentos de Jesus, que a gente possa lidar da melhor maneira com os nossos desafios, com as nossas angústias, e nos transformarmos em pessoas melhores, a fim de colaborar com aqueles que estão próximos de nós e também com todo mundo que nos cerca. Na noite de hoje, o Geison vai explanar para nós o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Boa noite, pessoal. Como disse a diretora, o capítulo de hoje é esse: fora da caridade não há salvação. É um capítulo que tem 3 parábolas bem longas. Eu não vou ler todas elas para não se tornar muito cansativo, como a gente tem, inclusive, outros vídeos no canal, para quem queira olhar em mais detalhes, as referências às outras parábolas. Eu vou ler apenas uma, que é para dar o contexto. Mas antes, infelizmente, nos foi ensinado e passado de geração em geração, de forma que isso se encontra enraizado na nossa cultura, e não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo, que essa frase, fora da caridade não há salvação, se referia a que se nós não dessemos coisas aos pobres, a quem necessita, materialmente falando, nós não iríamos para o céu, segundo as crenças, principalmente católicas. Isso até seria bem mais fácil, digamos assim, ir para o céu, se fosse assim. Bastaria que a gente pegasse quem tem um pouco mais daquilo que lhe sobra, que não vai fazer falta, que não vai fazer falta para as pessoas que gosta, com quem se preocupa, e fosse lá e desse para quem necessita. E pronto, todos os problemas estariam resolvidos. No sentido que fizesse eu o que eu fizesse, levasse eu o tipo de vida que eu levasse, tudo poderia ser quitado, todas as dívidas dos erros que eu cometesse na vida poderiam ser pagas através
desse modo de proceder. O problema é que não funciona assim. E eu digo isso me baseando na constatação prática daquilo que a gente vê na atividade mediúnica. Quando os espíritos, que são apenas pessoas como nós, encarnadas, que agora não estão mais encarnadas, continuam existindo, pensando da mesma maneira, sentindo da mesma maneira, com as mesmas tendências, remorsos, culpas, tiques nervosos, todas as mesmas coisas continuam. Como forma reminiscente, condicionada da existência corporal última passada. E quando eles entram em comunicação através de um médium com um tipo de mediunidade específica, que é chamada psicofônica, que é aquele que permite que o médium empreste, durante um tempo limitado, e é sempre um tempo limitado, o seu corpo para esse espírito, eles se manifestam exatamente com as suas características. E o que nós temos visto, e o que também nós encontramos na literatura espírita séria, desde as obras básicas, a literatura auxiliar, as psicografias do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, são que muitas pessoas que viveram as suas vidas dando coisas para ajudar os outros materialmente, mas conservavam dentro de si erros, maneiras de ser, temperamentos, desequilíbrios e coisas desse tipo, sofrem, então, no pós-morte, a consequência de cultuar tudo isso. Eles entram em comunicação, em dor, em sofrimento. Às vezes, essa dor e esse sofrimento é mascarado pelo orgulho, pela soberba, pela raiva. Mas está lá. E se nós conseguirmos chegar até a cerne do problema, do coração dele, tudo aquilo se transforma em lágrimas, em convulsões, de choro, de dificuldade, de arrependimento, de vontade de mudança. Então não pode ser assim. Significa que nós interpretamos mal a frase, nós simplificamos demais as coisas. E não é muito difícil de entender aonde nós erramos. Qual foi o problema da nossa interpretação? Nós consideramos que a caridade seria o ato de dar alguma coisa para alguém, materialmente. E a caridade não é isso. Isso, para ser bem específico, como nós falamos há 2 capítulos atrás, capítulo 13, é beneficência. É provocar um benefício material a alguém. A caridade é um conceito muito mais profundo. E ela fala daquilo que nós precisamos ter no coração para conseguir fazer uma beneficência real, sem troca. Por quê? Se nós fizermos uma beneficência que visa a troca, eu vou fazer para ir para o céu, para obter a salvação e então atender a frase conforme ela foi interpretada, vai acontecer que eu vou acabar me frustrando. Porque não vai dar certo. Então, eu preciso ter alguma coisa, algum tipo de base emocional que faça com que esse ato ele seja espontâneo e não queira efetivamente absolutamente nada em troca, nem elogios, nem considerações, nem nada. A gente encontra às vezes as pessoas falando que amar é um verbo intransitivo, né? Significa que não tem complementação. Quem ama, ama. Não precisa amar alguém, amar alguma coisa. Não tem uma necessidade de retorno. Então, a caridade, ela serve justamente como um exercício daquele que faz esforço por adquiri-la e conquistá-la na direção do amor. Por isso, que ele vai lá e faz alguma coisa, mesmo na direção de quem possa prejudicá-lo.
E aí a gente vai entender os conceitos anteriores de Jesus, falando em amar os inimigos, por exemplo. Porque como eu é que estou interessado em desenvolver o amor dentro de mim, não me importa como o outro vai reagir. Me importa a finalidade que eu quero alcançar, que é desenvolver essa capacidade, esse tipo de sentimento em mim. Eu quero conseguir ter a paz, a serenidade de fazer alguma coisa e entregar uma parte de mim, do meu tempo, da minha vida, do meu conhecimento, do meu coração, de tudo para alguém, sem esperar nada em troca, e por isso, exatamente por isso, sair dali leve. Notem, se vocês prestarem atenção nos nossos comportamentos, os comportamentos individuais de cada um, quando a gente faz alguma coisa e tem uma expectativa, essas expectativas sempre nos matam, e a gente tem uma expectativa que a pessoa vai se comportar de uma determinada maneira, ela vai nos agradecer, ela mais tarde vai retribuir o favor, ela vai reconhecer, nem que seja tendo conosco um bom comportamento, um comportamento de consideração. Quando a gente chegar, ela vai esboçar um sorriso. E aí, as pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm conflitos, e elas não conseguem muitas vezes cumprir, atender essas nossas expectativas. Elas são pessoas, elas são elas. E aí a gente se frustra, se magoa. Olha o peso todo que isso traz. Olha o peso que isso traz para a gente. A gente acaba, muitas vezes, desenvolvendo mágoas que vão tomando um grau que chega à proximidade da loucura. Chega ao ódio. Ah, não, mas não é tanto assim. Sim, sim. Quando, por exemplo, a gente vai lá, começa um relacionamento afetivo, começa a namorar alguém, cria uma série de expectativas em relação ao comportamento da pessoa. Aí começa a conviver, aquela pessoa nos promete coisas, ou mesmo que não prometa falando, verbalizando, todo o seu comportamento parece que nós somos o amor da vida dela. Aí, passa o tempo, as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco essa pessoa vai lá e, por exemplo, nos trai, ou nos abandona. A expectativa frustrada gera o quê? Num grande número de casos, não gera exatamente isso? Não vira raiva, não vira ódio? Muitos dos desencarnados que nos escutam aqui, que aparecem, como eu disse, entram em comunicação conosco diretamente através do fenômeno mediúnico, quantas e quantas vezes são casos desse tipo? Processos de obsessão, de perseguição de um desencarnado, uma pessoa que morreu, a um encarnado que ficou e que lhe traiu. E às vezes isso nem foi nessa vida, às vezes foi em vidas anteriores. Quantos outros tipos de relação, que não apenas essa do namoro, do casamento, relações entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos, que geraram expectativas que foram frustradas. Quantos sentimentos ruins vêm de tudo isso? Então, o indivíduo que não quer viver isso, ele não quer, eu olho para mim assim, isso me pesa, eu não queria sentir isso por essa pessoa. Normalmente incorre num erro. O erro é o seguinte: para que eu conseguisse não mais sentir isso, o que eu espero, de novo é uma expectativa, o que eu espero é que essa pessoa mudasse, que eu visse que ela se arrependeu, que eu visse que ela verdadeiramente se transformou. Então eu conseguiria, com mais facilidade, perdoá-la. Só que a gente não tem como determinar o tempo de amadurecimento de cada um. As pessoas têm tempos, escolhem os seus próprios tempos pelos esforços que fazem. Então, eu ficaria o quê? Vou ficar eu com esse peso todo, com esses sentimentos ruins todos, esperando que a outra ou as outras pessoas mudem? A minha felicidade vai ficar na mão dos outros? Não. A vida também não foi feita assim.
O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, vêm justamente para explicar a vida. E quando ele nos encoraja a viver de outra maneira, a fazer esforços sobre as nossas tendências, é para que a gente consiga ser feliz pelo nosso próprio esforço. Sem precisar depender de absolutamente ninguém. Isso não significa se isolar dos outros, cortar relações, muito pelo contrário. É construir em si, no seu coração, a capacidade para conseguir conviver com todas as pessoas em harmonia. Superar essas coisas difíceis. É claro que dói. É claro que aí entra a tendência. É claro que aquele impulso, quando eu receber o ato agressivo, por exemplo, quando a expectativa for frustrada, é claro que dói. É claro que eu sinto vontade, eu gostaria que aquilo não acontecesse, eu sinto raiva, eu tenho impulsos que são de acordo com as minhas tendências. Eu me entristeço, eu me deprimo. Isso varia de pessoa para pessoa. O esforço, a caridade, vem exatamente nesse momento. Quando eu vou ter que definir se eu vou me deixar levar por aquele impulso ou não. Se eu vou fazer um esforço sobre mim mesmo, independente da pessoa, independente da situação, para que eu consiga não embarcar nesses sentimentos que vão produzir, em primeiro lugar, sofrimento para mim. Porque eu que vou carregar ele. A gente espera que as pessoas que fazem caridade sejam pessoas altamente nobres, espíritos evoluídos. E assim a gente até coloca uma certa distância. Porque aí a caridade é para outras pessoas melhores que nós. Mas se a gente vê dessa maneira, como um ser humano que luta consigo mesmo para conseguir se vencer, é uma coisa para qualquer um. Bastando a determinação e a escolha para enfrentar essa dificuldade. Porque certamente será uma dificuldade. Nós não estamos acostumados a fazer, nós estamos acostumados a reagir, a nos deixar levar pelo impulso, a negociar. Vocês notem que quantas e quantas vezes, quantos de vocês que estão ouvindo isso, nós não fazemos cálculos. Então eu tenho que dar tal coisa para alguém está precisando de uma determinada coisa. Eu não estou falando coisa material, vamos pegar o tempo. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que falar com uma determinada pessoa, porque eu precisaria ajudar o fulano. Mas se eu for, eu não vou conseguir fazer isso, vai me faltar tempo para mim fazer aquele outro que eu preciso, coisa desse tipo, então eu vou deixar, eu vou transferir, ou vou fazer, vou rapidinho. Olhem como a gente fica, e a gente fica ansiado e quer negociar, quer conciliar, melhor dizendo, quer conciliar todas as coisas. A gente quer ter capacidade para ajudar quando vê algum ente querido sofrendo, e não é algo que o dinheiro possa comprar. E a gente queria ter capacidade para ajudar, para explicar, para poder conscientizar, para que ele entendesse o erro que ele está cometendo, para evitar maiores sofrimentos no futuro. E aí, a gente olha para a gente mesmo, se vê com poucos recursos, mas também não se esforça para adquirir esses recursos morais. Porque se eu for pegar e começar a me dedicar muito para adquirir os recursos morais, e eu for começar a estudar a respeito da vida, a respeito de Jesus, dos espíritos mais evoluídos, os que encarnaram, os que transmitiram mensagens através das mediunidades nobres, quanto tempo isso vai me tomar para que, da minha vida material, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu tenho que ter lazer, eu tenho que viajar, eu tenho que ficar com meus filhos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E aí não há caridade, que é um sinônimo de desprendimento de si mesmo. Por isso que a vida, para a maioria de nós aqui no planeta, acaba passando de forma muito pouco representativa do ponto de vista dessas conquistas morais. Em outra passagem, Jesus disse assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem entregar
a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Não seria exatamente disso que ele estava falando? Será que nós também não interpretamos que salvar a vida significaria a vida do corpo físico? Mas como? Qual de nós pode manter a vida física perpetuamente? Não seria justamente, mais uma vez, uma dessas figuras sublimes que Jesus empregava para nos ensinar, falando da morte e da vida emocional, quando a gente se entrega só para o aqui e o agora e se sente morto por dentro. As culpas, os conflitos vão aumentando e a gente se sente morto. E a vida, quando a gente começa a entender a vida, o processo evolutivo, se integra com as pessoas, se integra com as criaturas, se integra com as dificuldades, tira as lições delas, aprende a viver. Mas a gente está desesperado para manter a nossa vida, o nosso estilo de vida, aquilo que a gente julga ser as nossas necessidades, aquilo que vai nos atender e aos nossos, e se perde. Enquanto que quando a gente começa a ir na direção de entender Jesus, que explicava a vida, sem os formalismos religiosos, mas na essência do coração, a gente começa a se encontrar. E aí vem a salvação. A salvação é justamente isso. Esse estado íntimo. Não é ir para um lugar. A gente está tão acostumado com os formatos que a gente acha que precisa ir para um lugar e nesse lugar a gente vai ficar melhor. Como isso não é verdade, não? Quantas vezes a gente está cheio de problemas internos, cheio de conflitos, e a gente quer, para fugir dos conflitos, a gente pensa em se mudar de cidade, pensa em trocar de casa, pensa em se divorciar, em se casar de novo, ou em casar. A gente quer mudar. Aí a gente muda, vem toda aquela euforia do início, parece que deu, parece que passou, parece que se encontrou. Mudei de trabalho, agora vai. Aí, eu continuo dentro de mim mesmo. Os meus conflitos continuam aqui. Vou me acostumando, me habituando. E daqui a pouco eu estou insatisfeito de novo. E algumas pessoas passam a vida inteira fazendo isso, mudando de uma situação para outra, de uma situação para outra. E mudam isso e mudam aquilo, mas não mudam a si mesmos. E aonde quer que a gente vá, a gente se leva junto. Mesmo para o mundo espiritual. Para dar o sentido, fazer a correlação com o Evangelho, vou ler para vocês a passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei. Disse a Jesus. Quem era um doutor da lei? Eram os que eram especialistas na lei mosaica. Então, disse assim para Jesus, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então, quando ele está escrito aqui que era para o tentar, isso significa que não era uma pergunta verdadeira. Ele não queria saber a resposta. Ele queria fazer uma pergunta que ele achava que Jesus, ao responder, iria se colocar em contradição com a lei mosaica, com o povo, enfim, colocar ele num jogo do qual ele não tem, de um jeito, fosse como ele respondesse, daria errado. Era essa a ideia dele. Mas ele era muito pobre. Ele, apesar de ser doutor da lei, conhecia muito pouco da vida. Ele estava diante de um espírito puro e não sabia. Então, Jesus, que sempre se aproveitava das situações, responde para ele, honestamente. Porque ele sabia que haviam outras pessoas ali que também estavam ouvindo. E que esse ensinamento seria transmitido de geração em geração, como nós hoje estamos podendo aqui falar dele. Então, responde Jesus assim: que é o que está escrito na lei?
essa lei que tu é doutor, que tu estuda, o que que diz lá a respeito dessa pergunta? O que é que tu leu nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Como que a gente vai amar Deus diretamente, se a gente ainda não consegue o compreender, ainda não consegue se relacionar diretamente com Ele? Na média da humanidade, quantas vezes a gente duvida da sua existência? Quantas vezes a gente transfere a sua existência para os fenômenos da natureza, para coisas místicas, para casualidades, para a sorte, para o destino? A gente precisa. Tem uma outra passagem que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. A gente precisa fazer os esforços também para compreender cada vez mais a vida. Compreendendo a vida, vendo como a justiça está em tudo, mesmo onde muitas vezes nos parece injusto. Como que é capaz de, mesmo das situações mais duras, mais difíceis, aonde há injustiça, se possível, se tirar lições grandiosas que vão nos ajudar e nos estimular para crescer mais rápido, que vão nos levar mais à frente nessa hierarquia do progresso espiritual. Vão aumentar as nossas capacidades de lidar com os problemas e com as coisas. Então, esse esforço é de cada um. Mas ainda assim, a instrução era essa, e permanece sendo. Não como algo a ser realizado imediatamente. Então tá, eu ouvi que eu tenho que amar Deus, bom, então agora eu já amo meu Deus, já é isso mesmo, amo a Deus, amo, fico repetindo para ver se eu me convenço. Eu não me convenço, porque aí daqui a pouco ali acontece um problema e eu achei que não, como eu amo a Deus, ele vai me proteger. Ele vai evitar que qualquer coisa ruim aconteça comigo. E acontece o problema e a vida permanece acontecendo. Porque as lições precisam acontecer. A lei de ação e reação permanece ativa, nos ensinando. E aí, eu já não acredito mais, eu já fico magoado com Deus. Mas como objetivo, sim, ela permanece ativa. Ao final de todo esse processo evolutivo, quando nós tivermos conquistado todas as capacidades, nós compreenderemos completamente Deus. Era o que tinha Jesus. Quando Jesus dizia assim: eu pedirei ao Pai para que Ele vos faça tal coisa, ele estava falando sério. Jesus era médium de Deus. Ele mantinha uma relação incessante com Ele. Eu sei que muitas religiões nos ensinaram que Jesus era Deus, mas não era. E em várias e várias passagens a gente encontra exatamente a demonstração disso na sua relação com o Pai, inclusive na cruz. Nos momentos finais, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque até aquele momento eles estavam juntos. E por alguns momentos Deus deixa ele sozinho, que são os momentos finais da vida encarnada. Isso acontece para todos nós. Naqueles momentos finais, nós estamos conosco mesmo. Então, ele não poderia ser uma exceção. Ali, nós enfrentaremos a nossa consciência, ponderaremos, revisaremos as nossas atitudes. E para todos é assim. Então, chegando lá, a cada conquista de cada nova capacidade, nós o amaremos. Quando ele termina essa frase, ele coloca uma segunda. Ele diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Eu não consigo executar isso no abstrato, porque para mim Deus ainda é muito abstrato. Então, como que eu vou fazer isso? Aonde que eu vou executar isso? Aonde que eu tenho possibilidade de aprender isso e incorporar isso em mim? No meu próximo. Quem é o meu próximo? Todo mundo quer cruzar o meu caminho. Aonde mais eu executaria a caridade?
Quem mais me oferece a maior possibilidade de eu me desprender de mim mesmo? Não são as pessoas? As pessoas, na convivência com elas, a gente não tem que desenvolver tolerância, paciência, compreensão. Tem que abandonar muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos para poder ajudar, para poder atender. Se nós nos isolássemos, nós não conseguiríamos fazer isso. E também não nos salvaríamos, não encontraríamos esses estados emocionais derivados dessas conquistas. Para concluir, ainda dentro da mesma passagem, Jesus conta uma história em que vocês vão ver que, para que o rapaz que faz a ajuda consiga ter ajudado aqui, ele vai contar uma história. O quanto de desprendimento ele precisou ter. Vocês vão perceber que em vários momentos ele precisou exatamente fazer isso, desprender-se. Eu vou mostrar. Diz assim: mas o homem, que era aquele doutor da lei que estava conversando com Jesus, ficou meio constrangido, porque afinal de contas, Jesus chamou a atenção dele em relação à lei que ele se dizia doutor. Então ele, querendo parecer que era justo, se dar uma justificada, perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Aí ele vai começar a história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, 2 cidades da região, caiu em poder de ladrões, foi assaltado, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Assaltaram ele, deram uma surra nele e deixaram ele caído, quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, era alguém que cumpria funções no templo judeu. Não era alguém que não conhecia a lei mosaica, os ensinamentos de Deus, que falava já desde muitos séculos, desde os profetas anteriores, desde Moisés, sobre a aproximação e a caridade. Então veio esse sacerdote descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, quem era um levita? Era também alguém que fazia parte de uma das tribos de Israel e que também cumpria determinadas funções no templo. Esse levita também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aí é que vem a grande questão. Por quê? Porque o cara que foi assaltado fazia parte do povo. O samaritano fazia parte do povo, viviam juntos. O levita fazia parte do povo, vivia junto. O samaritano não. O samaritano era de uma outra região, a região da Samária, que sofria um intenso preconceito da parte dos judeus. Eles desprezavam, por uma questão toda histórica, tinham eles como impuros, pessoas impuras. Entendem? Então ele tinha todas as justificativas para chegar ali e dizer: bom, esse cara é um daquele povo lá que vive me desprezando, que vive fazendo coisa, eu vou seguir adiante. Mas ele não fez isso. Primeiro ato de desprendimento aqui. Não teria justificativas para ter agido dessa maneira? Teria. Nós não nos damos justificativas para agirmos conforme as nossas tendências e as nossas vontades? Nós dizemos: não, mas eu tenho que agir assim, porque afinal de contas o fulano é assim, o fulano é assado, a situação é assim, a situação é assada. Ele fez o esforço contra a própria tendência, foi lá na direção do cara. Chegando ao lugar onde aquele homem estava, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele
deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Era a maneira de tratar feridas da época. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Outra questão, né? Ele poderia, se fosse só uma questão de desencargo de consciência, como também muitas vezes nós fazemos, ele poderia ter feito assim: bom, eu já fiz a minha parte. Eu aqui já tratei o cara, vou seguir a minha vida. Porque, afinal de contas, se ele estava em viagem, ele tinha algum lugar onde ele teria que chegar. Provavelmente tinha negócios, tinha alguém esperando por ele. Ele poderia dizer: não, mas as pessoas estão me esperando. Eu tenho coisas da minha vida a atender. Mas, em vez disso, ele pegou e colocou no seu cavalo e levou até uma hospedaria. E cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era também a moeda da época, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem. E tudo o que despenderdes a mais, os gastos que tu tiver a mais no cuidado, na alimentação, nos remédios para com ele, eu te pagarei quando regressar. Aqui entra uma outra questão. O espírito de Joana de Ângeles, que é guia espiritual do Divaldo Pereira Franco, ao falar sobre essa frase, ela fala uma coisa muito interessante, que aqui foi feita, ele recorreu ao hospedeiro também. O hospedeiro também precisou ser caridoso. Porque ele precisou confiar naquele homem que ele não conhecia e assumir a responsabilidade pelo companheiro que havia sido trazido até a sua hospedaria por outro. Ele poderia dizer: mas o que eu tenho a ver com isso? Tu que quis ajudar, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele também, tocado de compaixão, se compadeceu e foi na direção de ajudar. E confiou. Aí Jesus pergunta, ao final dessa história, pergunta de volta àquele doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido o próximo? Foi essa a pergunta, né? Lembram que a pergunta inicial era essa? O doutor da lei perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí agora Jesus devolve a pergunta depois de contar a história. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Isso ele não falou apenas para o doutor da lei, como eu disse. Ficou gravado para que nós fizéssemos também. Então, muitas das questões de sofrimento, as dores, os problemas que a gente traz na vida, tem na vida, são derivados exatamente disso. A gente se apega tanto nas coisas, naquilo que a gente quer ter, na forma como a gente gostaria que a nossa vida fosse, que a gente não aceita a vida como ela é. A gente não consegue se desprender dessas necessidades a fim de aprender com a vida. Isso nos tortura. Isso nos causa angústias, ansiedades. Quantos transtornos novos, ditos novos, modernos, são gerados por esse tipo de coisa, por ansiedade, por angústia? Quantas depressões? Quantas revoltas por não aceitação? Nisso se encontra a cura de muitos e muitos, muitos problemas. Quantos ódios, quantos processos obsessivos seriam resolvidos se nós assumíssemos conosco mesmo o compromisso de, independente da criatura, do que ela tenha feito, mas em não deixar esse sentimento nos invadirem. E se um dia eles nos invadiram e agora fazem parte da nossa vida, nós já estamos enraivecidos, com ódio, magoados, encerrados dentro da nossa vontade, do nosso egoísmo, que a gente dê o grito de liberdade em relação a nós mesmos, no sentido de começar a fazer esforços para não mais termos ações que sejam derivadas desses sentimentos. Quando eu me perceber que eu vou fazer alguma coisa que está sendo impulsionada
por esses sentimentos, qualquer um deles, que a gente faça força e resista. E não se deixe levar. E se for muito difícil, por mais que até hoje a gente tenha errado, que a gente tenha repetido erros e que se sinta indigno, que a gente pare. E mesmo sem se sentir digno, a gente abaixa a cabeça e peça: Senhor, me ajuda, porque eu estou em dificuldade. E nesse momento, a gente vai entender, também pelo nosso esforço, pela nossa ação, que Deus nunca esteve bravo conosco. Nós nos sentimos indignos porque a nossa consciência nos cobra, simplesmente nos chamando a atenção para que a gente mude. Mas o convite à mudança, a possibilidade de transformação, ela está sempre aberta dentro da vida. E Deus está sempre aberto a ajudar aqueles que fizerem por onde, que se esforçarem. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, para o pessoal de casa, a gente encerra a nossa atividade, desejosos que a palestra tenha contribuído de forma a motivar a todos vocês a refletirem mais sobre a vida e que a gente possa, então, se encontrar numa próxima oportunidade. Uma boa noite.